Quando alguém me perguntava como era o meu casamento, eu respondia com um sorriso cansado e automático. Estável. E era verdade, ou pelo menos eu achava que era. A gente não era o casal mais romântico do mundo, mas também não brigava muito. Estávamos juntos há 6 anos, e havia algo de reconfortante nessa rotina conhecida, quase previsível. A gente funcionava, era essa a palavra. Casamos no papel há menos de 1 ano, e a chegada da nossa filha parecia a próxima etapa natural de tudo. Um casamento jovem, um bebê, uma família que começava a se formar. Era para ser lindo. Mas ninguém me contou que junto com a maternidade, viria também a solidão mais devastadora que eu já senti na vida. Tudo começou ainda durante a gravidez. Minha sogra, a mãe dele, parecia empenhada em transformar o momento mais importante da minha vida num pesadelo psicológico. Ela tinha uma estranha obsessão em repetir palavras como morte fetal, bebê morto, miscarriage, como se estivesse fazendo um tipo de alerta sombrio. E ela só dizia essas coisas quando estávamos sozinhas. Quando meu marido chegava, ela virava outra pessoa. Simpática, doce, prestativa. Falei com ele. Contei tudo. Ele disse que sentia muito, que acreditava em mim, que ia conversar com ela, mas no fim, nada mudou. Ela continuou fazendo o mesmo, e ele continuou não fazendo nada. Eu comecei a guardar esse incômodo. Achei que, depois que nossa filha nascesse, tudo ia melhorar. Que ele se tornaria o parceiro que eu precisava, que ia finalmente me ver, me proteger, me priorizar. Mas a verdade é que o parto não mudou ele, mudou só a mim. Quando ela nasceu, eu senti o mundo mudar de cor. O amor que me invadiu foi algo que eu nunca havia sentido. Mas junto dele, vieram a dor, o cansaço, o medo, a culpa. Sentimentos todos misturados, atropelando meu peito. E nesse caos, eu estava sozinha. No hospital, enquanto eu sangrava, aprendia a amamentar e tentava entender como segurar uma vida tão frágil nos braços. Ele foi para casa dormir. A desculpa? O sofá do quarto era desconfortável. Ele me deixou ali, horas e horas sozinha. Eu liguei, mandei mensagem. Até precisei ligar 20 vezes para ele voltar. Eu só queria companhia. Eu só queria sentir que alguém estava comigo. Mas ele precisava dormir. Quando finalmente voltamos para casa, eu esperava algo novo. Um recomeço. Mas, de novo, a expectativa desabou. No caminho da maternidade até o carro, ele me pediu ajuda com as malas. Me viu fraca, machucada, recém-saída de um parto. E ainda assim achou que seria justo dividir peso. A enfermeira teve que intervir. Ela me olhou com ternura e firmeza. Você não pode carregar nada. Deixe ele cuidar disso. Você acabou de dar à luz. Mas ele parecia não entender. Não, por maldade. Talvez por egoísmo, talvez por falta de noção. Mas a verdade é que ele não via o que estava acontecendo. Em casa, tudo virou um campo minado. Eu, com dores, tentando aprender a amamentar. Ele, reclamando da falta de sono. Eu, dormindo picado por conta das mamadas. Ele, dormindo de 8 a 10 horas por noite, sem interrupções. Toda vez que ele dizia, "tô exausto", eu sentia um nó na garganta, porque aquilo era um tapa invisível, um tapa de descaso, de indiferença, de alguém que não tinha a menor ideia do que significava cuidar de um bebê o dia todo sem descanso. E por dentro, o que antes era amor, começava a virar ressentimento. Não demorou para que as brigas começassem. Elas não eram explosivas, mas eram frequentes. Tudo era motivo. Um prato sujo, um comentário atravessado, uma noite mal dormida, uma visita da sogra que deixava a casa uma zona, e eu sozinha, com a responsabilidade de arrumar tudo depois. Até mesmo quando eu pedia ajuda para limpar o porão, ele não via problema em me pedir para carregar caixas pesadas, mesmo quando meu médico já havia avisado. Nada de esforço, mas ele continuava insistindo, e quando eu recusava, ele bufava, reclamava, me fazia sentir culpada,
Eu já não sabia mais como conversar. Não sabia como pedir ajuda sem parecer fraca. E comecei a me calar. O 3º mês da nossa filha chegou como um furacão. E junto com ele, minha paciência esgotou. Eu não dormia uma noite inteira desde o parto. Meus olhos ardiam. Minha cabeça latejava. Me sentia um zumbi, desses que andam, falam, respiram, mas estão mortos por dentro. E mesmo assim, ele reclamava. Do cachorro, do lixo, da casa, de mim. Até que num desses dias, ele me pediu para eu levar o cachorro para passear. Eu olhei para ele como quem encara um estranho. Eu não tenho energia para isso. Tô exausta. Mas ela precisa sair. Vai fazer bem para você também. A vontade que eu tive foi de gritar. Mas só consegui dizer: "Você prometeu que eu poderia dormir." Ele resmungou. Foi. Mas saiu resmungando. E naquele momento, eu senti. Eu percebi. Ele não entende. E talvez nunca vai entender. Ele passou o resto do dia no escritório, trancado, me ignorando. Enquanto isso eu amamentei, troquei fralda, botei pra arrotar, tentei descansar, mas chorei. Chorei de cansaço, chorei de raiva, chorei de me sentir sozinha dentro do próprio casamento. Quando deu 11 da noite, ele ainda não tinha saído do escritório. Eu fui até lá, bati na porta. "Você vai sair algum dia, ou vai continuar fingindo que não existe mais uma esposa? Do lado de cá?" Ele abriu, me olhou, e eu desabei. Falei tudo. Disse que odiava ele naquele momento, que queria ir embora, que pensava em divórcio. Ele ficou em silêncio, talvez assustado, talvez aliviado por, enfim, eu ter falado. Me abraçou, pediu desculpa. Disse que era egoísta, que me amava, que queria fazer melhor. Eu perguntei: "O que você fez o dia todo?" E a resposta dele foi simples: "Eu dormi." E foi aí que eu quebrei de vez. Ele dormiu, enquanto eu desmoronava. Enquanto eu chorava, em silêncio, segurando uma bebê nos braços. Enquanto eu alimentava sozinha, trocava a fralda sozinha, limpava a casa, organizava caos, tentando manter a cabeça fora d'água. Ele estava dormindo, tranquilo, descansado, indiferente. Eu olhei para ele e, pela primeira vez, não consegui dizer que o amava. Aquilo foi o mais triste. A gente acha que vai explodir quando estiver com raiva, mas não. A maior dor vem quando a gente não sente mais nada, nem raiva, nem amor, só vazio. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei olhando para o teto, ouvindo ele roncar do meu lado, e pensei em como tudo chegou nesse ponto. Não foi um nap que acabou com o meu casamento. Foi a soma de 1000 pequenas ausências. Foi o abandono no hospital, o silêncio sobre a sogra, as caixas pesadas, as noites em claro, os tô cansado enquanto eu sangrava, os cochilos enquanto eu implodia, e no fim, foi ele simplesmente não ver. Agora, deitada ali, com a cabeça fervendo, eu tomei uma decisão. Ou ele muda, ou eu vou embora. Não por impulso, mas por necessidade. Porque minha filha merece uma mãe que sorri com outras coisas além do rostinho dela. E eu mereço existir, além do papel de mãe, além do papel de esposa. Eu sou alguém. E eu preciso me lembrar disso. Às vezes, a dor que mais machuca não é a dor que grita. É a dor que se acumula, silenciosa, invisível, como uma torneira pingando em cima de um balde. Um pingo hoje, outro amanhã, até que transborda. E foi isso que aconteceu comigo. Não foi o cochilo dele que destruiu meu casamento. Foi tudo o que veio antes dele. Acordei naquela manhã já exausta. Nem sei se posso chamar de acordei, na verdade. Eu já estava acordada. Estava sempre acordada. Minha filha tinha mamado às 2h30, depois às 4h. Fiquei em pé andando pelo quarto, ninando, trocando fralda, tentando fazer ela dormir de novo.
Quando finalmente consegui colocá-la no berço, já eram quase 6 horas. O dia estava começando, mas eu não tinha terminado a noite. Sentei na beirada da cama com os olhos queimando. A casa ainda estava silenciosa. Olhei para o lado. Lá estava ele, dormindo como um anjo. Quis chorar, quis gritar. Mas só respirei fundo e fui fazer café. Por volta das 10 horas, ele acordou. Reclamou de dor no pescoço. Disse que sonhou com alguma coisa esquisita. E então perguntou casualmente: "Você já saiu com a cachorra hoje?" Fechei os olhos por um segundo. Respirei. "Não, tô sem energia nenhuma. Poxa, ela precisa sair. Não é justo deixar tudo pra mim." "Tudo?" foi quando minha voz falhou. Uma mistura de riso nervoso com incredulidade. "Tudo, amor? Você tá dizendo que sair com a cachorra é tudo?" Não foi isso que eu quis dizer, mas já era tarde. Eu explodi. "Você quer saber o que é tudo? É amamentar, de madrugada, com dor no corpo inteiro. É trocar fralda com sono acumulado. É chorar de cansaço e ouvir você dizer que tá exausto depois de dormir 10 horas por noite. É ser esquecida, invisível, ignorada. E ainda ter que agradecer, porque você tirou o lixo." Ele ficou me olhando como se eu estivesse falando grego, como se não entendesse o peso daquelas palavras. E talvez ele não entendesse mesmo. "Você prometeu que eu podia descansar hoje. Prometeu que ia cuidar das coisas para eu dormir um pouco. Mas não. Você resmungou por andar com o cachorro. E agora quer que eu peça desculpas por estar esgotada?" Ele abriu a boca, mas antes que dissesse qualquer coisa, eu já tinha saído da sala com lágrimas escorrendo. Passei o dia inteiro tentando manter o mínimo de funcionamento. Cuidar da bebê, dar banho, alimentar, embalar. Tudo isso entre colapsos silenciosos. Eu andava pela casa com os olhos marejados, engolindo o choro, porque não queria assustar minha filha. Mas por dentro, eu estava me desintegrando. Ele, por outro lado, ficou o dia inteiro trancado no escritório, sem uma palavra, sem uma mensagem, sem me perguntar como eu estava. A promessa do descanso virou fumaça, e eu comecei a pensar que não era mais só uma fase. Talvez fosse o fim. Às 11 da noite, já exausta, fui até o escritório. Abri a porta. Ele estava deitado no sofá, com a luz apagada. "Você tá aí o dia inteiro e nem se dignou a ver se eu estava viva?" Ele me olhou, meio sonolento. Eu só tirei um cochilo. Só? Tava cansado. Essa palavra de novo. Cansado. A palavra que ele repete todos os dias, enquanto eu desmorono em silêncio. Naquele momento, algo em mim se partiu. Foi como se todos os gritos que engoli nos últimos meses tivessem decidido sair ao mesmo tempo. Você dormiu. Você passou o dia dormindo, enquanto eu chorava, enquanto eu mal conseguia segurar nossa filha, enquanto eu desejava não estar mais aqui. E você dormia. Ele sentou, assustado. "Calma, o que tá acontecendo?" E foi aí que eu disse: "Tudo. Eu odeio você agora. Eu odeio essa casa. Eu odeio ter me tornado invisível. Eu não aguento mais. Eu tô pensando em ir embora." Ele ficou em silêncio. Um silêncio pesado. Doído. "Você quer se divorciar por causa de um cochilo?" "Não é pelo cochilo. É por tudo. É por cada dia em que eu pedi ajuda e fui ignorada. É por cada vez que você fingiu que não era sua responsabilidade. É pelo jeito que você me deixou no hospital sozinha. É pela sua mãe. É pelas caixas pesadas. É por cada madrugada em que você dormiu enquanto eu sangrava e chorava. O cochilo de hoje foi só o estopim." Ele se aproximou. "Eu não sabia que você se sentia assim. Sabe por quê? Porque você nunca perguntou de verdade. Porque você só escuta quando eu grito. E eu tô cansada de gritar." Ele tentou me abraçar. Eu recuei. "Não encosta. Não agora. Eu não consigo." E ele recuou. Pela primeira vez, acho que me viu de verdade. Depois que ele saiu do quarto, fui até o armário e peguei 2 malas. Comecei a colocar roupas, fraldas
mamadeiras, meus documentos, fiz tudo em silêncio, sem pressa, como quem segue um plano que estava pronto há muito tempo. Deixei as malas, encostadas ao lado da porta. Não fui embora naquela noite, mas queria que ele visse, que soubesse, que entendesse sem palavras que eu podia ir a qualquer momento e que agora, se eu ficasse, seria por escolha, não por medo, não por conveniência, não por dependência. Deitei na cama. A bebê dormia tranquila no berço. Ele voltou pouco depois. Olhou para mim, olhou para as malas e sentou na beirada da cama. Você tá falando sério? Tô. O que eu posso fazer? Fechei os olhos. Respirei fundo. Ou você muda agora, ou eu vou embora. Ele ficou em silêncio. Por um tempo. Então disse: eu não sabia como ajudar. Achei que só precisava me deixar trabalhar, trazer o dinheiro. Que você queria esse tempo com ela. Eu errei. Foi a primeira vez que ele não se defendeu. Que não tentou inverter a situação. Que não disse, mas você também. Ele apenas ouviu. E pela primeira vez, me ouviu. E assim, no meio da madrugada, começamos a desenhar um plano de resgate, do nosso casamento, da nossa convivência, da minha saúde mental e talvez da minha identidade. Ele cuidaria do cachorro, lidaria com a sogra, que agora estava formalmente banida da minha vida. Assumiria a filha todas as noites a partir do fim do expediente. Eu descansaria no fim de semana. Poderia dormir, tomar banho, com calma ver um filme. Gente, ainda não confio. Ainda tenho medo de que tudo volte a ser como era. Mas ver ele ouvindo, sem fugir, foi o primeiro passo. Enquanto escrevo isso, ele está lavando a louça. E eu estou tomando um banho, quente, com velas acesas e silêncio. Ainda me sinto machucada, mas pela primeira vez em muito tempo, me sinto vista. E só por isso, já valeu a conversa. As malas continuam ali. Não por ameaça, mas por lembrete. De que eu posso ir, de que eu mereço escolha, de que a minha filha precisa de uma mãe inteira, não de uma mulher quebrada tentando salvar o casamento sozinha. Agora, é dia após dia, e se ele mudar, ótimo. Se não, eu já sei que consigo seguir sem ele. No dia seguinte àquela madrugada em que tudo explodiu, a casa estava diferente. Não era uma diferença visível, exatamente. As paredes eram as mesmas. O sofá era o mesmo. O cheiro do café, o som do choro da bebê, tudo estava ali. Mas havia uma sensação nova no ar. Silêncio cheio de expectativa. Como se o mundo tivesse prendido a respiração, esperando para ver o que aconteceria a seguir. Eu também estava assim, em suspensão. Na manhã de sábado, ele acordou antes de mim. O barulho da cafeteira foi o que me despertou. Pela primeira vez em muito tempo, não fui eu quem levantou primeiro. Olhei para o lado. A bebê dormia tranquila no berço. O quarto estava escuro, fresco. Me espreguicei, meio sem acreditar no que estava acontecendo. Não sabia se tinha dormido 3 horas, 4 ou 8, mas me sentia viva, com o corpo inteiro. Levantei devagar. Abri a porta do quarto. E lá estava ele, de pé, vestindo a roupa de sempre, com olheiras novas, mas preparando a mamadeira. A primeira coisa que pensei foi: ele tá tentando. A segunda: será que vai durar? Na cozinha, a louça da noite anterior estava lavada, o chão varrido, o lixo trocado, a casinha da cachorra limpa. Não eram grandes feitos. Não eram flores nem café da manhã na cama, mas eram gestos práticos, de quem entendeu que o amor também é serviço. Sentei à mesa, ainda meio anestesiada. Ele me olhou. Bom dia. Bom dia. Ela mamou às 4. Tava agitada, mas dormiu de novo. Consegui fazer ela arrotar. E troquei a fralda. Assenti. Ficamos em silêncio por um tempo. Um silêncio bom.
Então ele completou: "Você pode dormir mais, se quiser. Hoje, o dia é seu." Não dormi, mas tomei banho. Um banho de verdade. Quente, demorado, com direito a sabonete cheiroso e toalha felpuda. Depois fiquei olhando para o espelho por minutos. Meu reflexo parecia outro. Ou talvez eu estivesse me vendo de novo pela primeira vez. Vesti uma roupa leve, sentei no sofá com um livro. Não li nada. Mas só de estar sentada, em silêncio, sem um bebê no colo, sem alguém pedindo alguma coisa, já era um alívio. Eu não chorava de alegria, mas já não chorava de exaustão. E isso, naquele momento, já era um milagre. No domingo, ele cuidou da bebê quase o dia inteiro, com dificuldades, claro. Ela chorava, ele se atrapalhava, perguntava coisas básicas. Posso aquecer o leite no micro-ondas? Como é que coloca esse bode sem machucar o braço? Quantos minutos no colo até ela dormir mesmo? E por mais que algumas perguntas parecessem bobas, eu vi o esforço, o desconforto, a vulnerabilidade. Vi ele fazendo o que nunca tinha feito antes. Se colocar no meu lugar. E aquilo, por mais sutil que fosse, começou a remendar algo dentro de mim. Na segunda-feira, retomamos nossa rotina, mas agora, com algumas mudanças. Ele combinou com o trabalho horários mais flexíveis. Prometeu que, após o expediente, o tempo era da família, meu e da bebê. Na prática, isso significava: ele fazia o jantar, cuidava do banho da bebê, dava mamadeira com o leite que eu tinha ordenhado durante o dia, trocava a última fralda antes de dormir e me deixava ir deitar. Só isso já mudava tudo. Eu comecei a dormir. Não 8 horas, claro, mas 4 seguidas, às vezes 5. E quando a gente tá dormindo em parcelas de 20 minutos, 5 horas viram um paraíso. O cansaço crônico começou a dar lugar à clareza. Eu estava voltando a raciocinar, a lembrar onde deixava as chaves, a prestar atenção nos episódios das séries. Coisas pequenas, mas que pareciam inalcançáveis semanas atrás. Uma semana depois, saímos de casa. Só nós dois, como casal. Foi uma caminhada curta até uma lanchonete simples do bairro. Bebê ficou com uma amiga minha por 2 horinhas. Tomamos milkshake. Falamos de banalidades. Rimos. E ali, pela primeira vez desde o parto, eu me senti pessoa. Não só mãe, não só esposa, não só cuidadora. Pessoa, indivíduo, com gostos, vontades de viver além do berço. No caminho de volta, ele segurou minha mão, ficou em silêncio, até que disse: "Eu achava que estava ajudando só por não atrapalhar, mas entendi que isso também é se omitir." Olhei para ele. "Eu sei que você não é maldoso, só estava ausente. E isso machuca mais do que qualquer ofensa." Ele assentiu. "Eu falhei, mas quero tentar ser melhor. Não só para você, mas para nossa filha também. Ela precisa crescer vendo o que é cuidado de verdade." Respirei fundo. Olhei para o céu da tarde, azul e sereno. E pela primeira vez em meses pensei: talvez a gente consiga. Começamos terapia de casal. A primeira sessão foi estranha. Falamos pouco. Eu chorei. Ele ficou olhando para o chão, mas a psicóloga foi firme. "Aqui vocês vão ter espaço para reaprender a se escutar." E foi isso que fizemos. Semana após semana. Falamos da gravidez, da sogra, do parto, das ausências, das expectativas, dos traumas que ele trazia do pai ausente, da forma como ele aprendeu a ver esforço como algo masculino e carinho como fraqueza. Foi difícil, mas foi honesto. Comecei minha própria terapia individual também. Lá descobri que estava vivendo sintomas de depressão pós-parto. O cansaço extremo, a raiva, a falta de prazer, a sensação de invisibilidade. Tudo fazia sentido. Minha terapeuta disse: "Você passou meses se sentindo apagada e agora precisa se redesenhar." Chorei.
mas também me senti validada. Não, era loucura. Não era drama. Era dor real. E agora, estava sendo cuidada. Com o tempo, fui me abrindo de novo. Voltei a sorrir mais. Voltei a sentir vontade de conversar, de me arrumar, de ouvir música, de fazer planos. Não que tudo tenha se resolvido. Ainda havia dias ruins, mas agora eu não estava mais sozinha no barco. Ele estava ali, remando comigo. E mesmo se um de nós cansasse, o outro poderia segurar o leme. E as malas ainda estão lá, perto da porta. Ele nunca tocou nelas. Eu também. Não, elas não são mais ameaça. São símbolo de que eu posso escolher, de que agora eu fico porque quero. E se um dia eu quiser ir, posso. Isso me dá paz. E de certa forma, me devolve o controle da minha vida. Hoje, ao olhar para o meu marido embalando a bebê, cantando baixinho uma música boba de desenho animado, eu não sinto raiva. Sinto esperança. Não, a esperança cega de quem romantiza a mudança, mas a esperança concreta de quem viu alguém tentar e sabe que esforço genuíno é a base de qualquer reconstrução. Talvez a gente ainda se perca em alguns momentos. Talvez tenhamos outras brigas. Mas, agora, estamos juntos. De verdade. E isso muda tudo. Toda transformação real é lenta, desconfortável, cheia de pequenos tropeços e recaídas. Não existe um dia em que você acorda e tudo está bem. O que existe é o dia em que você decide continuar, tentando. E foi assim que seguimos. Depois da conversa. Depois do choque. Depois do plano. A rotina foi sendo ajustada. Os papéis redefinidos. E aos poucos, a nossa casa, que por tanto tempo parecia um campo minado, passou a se parecer novamente, com um lugar seguro, mas dentro de mim, a guerra ainda não tinha acabado. Ele estava tentando. Isso era fato. Cuidava da bebê com mais presença. Limpava a casa sem precisar ser lembrado. Preparava o jantar algumas vezes por semana. Assumia os turnos noturnos para eu poder dormir. Às vezes até me surpreendia. Chegava do mercado com meu chocolate preferido. Organizava um banho com velas e silêncio para mim. Ou apenas me abraçava, sem pedir nada de volta. Coisas pequenas. Mas que me mostravam que ele estava, enfim, olhando para mim. Mesmo assim, eu ainda carregava um cansaço que não se curava, com boas intenções. Era como se meu corpo tivesse memórias que meu coração não conseguia esquecer. Memórias de noites em claro ouvindo ele ressonar, de carregar dor física e emocional enquanto ele ignorava. De ouvir, tô cansado, quando eu estava no limite da exaustão. Essas memórias apareciam nos momentos mais banais. Às vezes ele dizia algo inofensivo, como: "Nossa, o dia foi puxado hoje." E dentro de mim, uma faísca acendia. Eu queria dizer: "Você não sabe o que é puxado. Você não sabe o que é viver exausta, com o peito rachado, um bebê no colo e nenhum apoio ao redor." Mas eu não dizia, engolia, respirava e só respondia com um "entendo." Era isso que me mostrava. A ferida ainda estava aberta. Comecei a escrever sobre isso na terapia. Minha psicóloga me disse algo que nunca esqueci. Quando alguém nos fere, a reconciliação não acontece só com o pedido de desculpas. Ela precisa ser acompanhada de ação, sim, mas também de tempo. E principalmente, de espaço para sentir. Aquilo me libertou. Porque até então, eu achava que perdoar era esquecer. Mas não é. Perdoar, nesse caso, era permitir que o outro provasse, dia após dia, que merecia uma nova chance. E eu tinha o direito de observar, sem culpa. Houve recaídas. Teve um fim de semana em que ele esqueceu completamente do nosso acordo. Ficou jogando videogame enquanto eu trocava a fralda, dava banho, limpava vômito e embalava a bebê. Tudo sozinha. No domingo à noite, eu estava esgotada de novo. Entrei. No quarto, olhei para ele e disse:
Você percebeu que eu fiz tudo sozinha hoje? Ele respondeu distraído. Sério? Nossa, achei que estava tudo bem. Aquilo me destruiu. Mas dessa vez, eu não explodi. Fui até o armário, tirei as malas que ainda estavam ali. Abri uma delas. Comecei a dobrar roupas. Ele entrou na hora. O que você está fazendo? Você lembra o que eu disse? Que se voltasse a ser como antes, eu iria embora? Ele ficou em silêncio. Pois é, hoje foi como antes. E naquele silêncio tenso, ele entendeu. Não era ameaça, era limite. Conversamos, de novo. E dessa vez, ele entendeu mais fundo. Ele começou a fazer um diário. Anotava todos os cuidados com a bebê, as tarefas do dia, os momentos de falha e os de acerto. Levava isso para a terapia dele. Falava sobre a criação que teve, sobre como o pai nunca o ensinou a cuidar de ninguém. Começou a desconstruir a imagem do homem provedor que descansa depois do trabalho. E entender que amar é participar. Eu via o esforço, e isso aos poucos foi construindo confiança. Não uma confiança cega, mas uma confiança cautelosa, consciente, madura. Também comecei a me reconstruir. Voltei a sair sozinha. Uma caminhada, um café com amigas, uma tarde lendo num parque. Comecei a escrever. Crônicas, desabafos, ideias soltas. Comprei um vestido novo sem pensar no preço. Voltei a me olhar no espelho com mais gentileza. E percebi que pela primeira vez em meses, eu estava me escolhendo. Não como reação a ele, mas como afirmação de mim. E isso era precioso. Aos poucos, a intimidade entre nós voltou. Primeiro, com toques sutis. Depois, com conversas mais abertas. Com pequenos beijos na testa. Com risadas no fim do dia. E então, numa noite, depois que a bebê dormiu e a casa estava em silêncio, ele segurou minha mão e perguntou: Posso te fazer uma pergunta difícil? Assenti. Você acha que um dia vai voltar a me amar? Como antes, pensei por um instante. Depois respondi. Talvez não como antes, mas de um jeito novo, mais real, mais consciente, menos idealizado. Ele sorriu. Eu aceito, mesmo que leve tempo, mesmo que nunca volte a ser como antes. Quero amar o que a gente está construindo agora. Naquele momento, entendi que talvez isso fosse o mais bonito de tudo. Amar, não apesar da dor, mas depois dela, com tudo. Minha relação com a maternidade também foi mudando. Antes, eu me sentia engolida por ela, como se tivesse me tornado apenas uma extensão da bebê. Agora, eu me sentia mãe, sim, mas também mulher, amiga, parceira, indivíduo. Comecei a entender que ser mãe não me apagava, mas que o abandono que vivi nesse processo quase me fez sumir. E por isso eu precisava de cuidado dobrado, dos outros, mas principalmente de mim. Ele ainda errava, às vezes esquecia alguma fralda suja, às vezes perguntava coisas óbvias, às vezes deixava a louça empilhada até eu comentar. Mas, agora, ele aprendia, ouvia, corrigia, agradecia quando eu apontava algo e pedia desculpas sem tentar se justificar. Essas pequenas atitudes começaram a construir algo novo entre nós. Algo que a gente nunca teve antes. Parceria de verdade. Voltamos à terapia de casal. Com menos lágrimas. Com mais diálogo. E eu percebi que estava reaprendendo a amar alguém com quem pensei em não dividir mais nada. Não porque esqueci da dor, mas porque agora eu sabia meu valor. E sabia que ficar seria uma escolha ativa. Não, uma consequência da exaustão. Minhas malas ainda estão perto da porta, não por medo, mas por autonomia. Elas não dizem, vou sair a qualquer momento. Elas dizem, eu sei que posso sair, mas escolho ficar. E isso muda tudo. Hoje não vivo num conto de fadas.
Ainda temos dias difíceis, ainda nos irritamos, ainda nos perdemos, mas agora também nos encontramos. E eu aprendi que relacionamentos reais são assim, cheios de rachaduras, mas com vontade de consertar. Às vezes, só isso já é suficiente. Quando a gente fala sobre fim de relacionamento, normalmente a imagem que vem à cabeça é de ruptura. Um corte, um grito, portas batendo, malas na mão e um ponto final escrito com raiva. Mas o que ninguém fala é que, às vezes, o fim pode acontecer em silêncio. Ou melhor, por dentro. E é isso que mais assusta. Porque você ainda tá lá. Ainda veste a aliança. Ainda cuida da casa, ainda conversa. Mas alguma coisa já não está mais no mesmo lugar. O fim começa quando o amor não se sente mais seguro. E é por isso que, mesmo com todas as melhoras, com todos os pequenos gestos dele, com toda a boa vontade, eu ainda guardava uma dúvida, um sussurro insistente no fundo da cabeça. E se ele voltar a ser aquele homem que me deixou sozinha no hospital? E se tudo isso for só uma fase? E se eu estiver me traindo só para manter uma história que já devia ter acabado? Essas perguntas não desaparecem com um pedido de desculpas. Elas somem aos poucos, com tempo, consistência e, principalmente, com verdade. Minha terapeuta disse algo que me marcou muito. Você passou tanto tempo tentando manter o relacionamento vivo que se esqueceu de manter você viva. E ela estava certa. Durante meses, eu me anulei. Deixei de comer quente. Deixei de tomar banho em paz. Deixei de sonhar. Deixei de existir. E ninguém percebeu. Nem ele, nem eu. Só minha filha, porque ela me olhava. Com aqueles olhos grandes e famintos, como se dissesse: fica de pé, mamãe. Eu preciso de você. E por ela, eu resisti. Mas agora, eu queria viver. Não só resistir. Foi por isso que tomei uma decisão importante. Uma que mudou tudo. Voltei a estudar. Não um curso formal, nem uma pós-graduação. Nada disso. Mas voltei a ler, a pesquisar, a me atualizar na minha área. Voltei a lembrar da profissional que eu era antes de me tornar a esposa de, ou a mãe de. E só isso já me devolveu um pedaço de mim que eu achava que tinha perdido para sempre. Ele apoiou. Fez questão de reorganizar os horários, assumiu ainda mais tarefas com a bebê, me incentivou. E isso falou mais do que 1000 desculpas. Também me permiti reencontrar amigas. Passei uma tarde inteira com uma delas, só conversando, comendo coisa besteira, contando histórias antigas, e no fim da conversa ela me disse: você voltou. Voltei? É, seu brilho. Tava apagado. Agora tá aí, de novo. Sorri. E guardei aquela frase no peito como quem reencontra um amuleto esquecido. Quanto ao meu casamento, seguimos. Não com promessas eternas, mas com acordos diários. Com olhares atentos. Com respeito. Aprendi que um relacionamento só vale a pena quando não é necessário implorar por presença. E hoje, ele está presente. Ainda tropeça, claro, mas levanta e pede ajuda. E olha nos olhos. E isso é muito mais do que eu tinha meses atrás. Minha sogra nunca mais apareceu. Foi uma regra clara. Ela não tem espaço na minha vida. E ele respeitou, bloqueou, cortou, protegeu. Não como um favor, mas como uma reparação. Foi libertador, porque agora, eu e minha filha podemos viver num ambiente limpo de toxicidade. E isso não tem preço. As malas ainda estão ali, mas agora estão guardadas dentro do armário. Não porque eu esqueci delas, mas porque não preciso mais usá-las como escudo. Eu sei que posso ir embora a qualquer momento. Essa consciência me dá paz. Mas hoje eu escolho ficar. Não porque não tenho para onde ir, mas porque a casa voltou a ser lar. E o lar voltou a ser um lugar onde eu também existo. Meus pais estão acompanhando tudo de longe. Minha mãe manda mensagens doces. Meu pai liga e pergunta: tá tudo bem mesmo, filha? E eu respondo: tá. Não perfeito, mas tá melhor. E eu tô me cuidando. Se precisar, seu voo tá pago. Eu sei, pai. E só de
Saber disso, já me sinto mais forte. Família de verdade é isso. É quem te lembra que você nunca precisa se prender onde não há amor. Olhando para trás, eu percebo. O problema nunca foi o cochilo. Foi a ausência constante. A solidão que me comia viva. A falta de apoio. O silêncio dele quando eu precisava de escuta. O olhar perdido quando eu precisava de presença. E principalmente, a sensação de que eu era só mais uma tarefa na agenda dele. Quando ele dormiu aquele dia, eu não senti raiva só porque ele descansou. Eu senti raiva porque ele pôde descansar. E eu não, porque meu cansaço nunca foi prioridade. Minha saúde nunca foi pauta. Minha dor nunca foi levada a sério. E isso mata. Devagarinho. Como uma erosão invisível. Mas agora ele escuta, ele pergunta, ele age. E mais importante, ele se desconstrói. Já não tenta compensar com presentes, nem com flores. Ele me ajuda com o que importa. Com o bebê, com a rotina, com a carga mental, com a casa, com a escuta, com a presença. E isso hoje é o que sustenta o que restou de nós. Não romantizo, não idealizo, não iludo. Se um dia ele voltar a ser o homem que me deixou sozinha, eu vou embora. Sem drama, sem aviso, sem mágoa, apenas por amor próprio. Mas hoje, ele está sendo o homem que eu precisava, e eu estou sendo a mulher que esqueci que podia ser. Eu falo isso para você que está ouvindo essa história. Talvez você esteja aí, cansada, chorando no banheiro com o chuveiro ligado só para ninguém ouvir. Talvez você tenha um bebê no colo, um casamento em ruínas e um coração gritando por socorro. Se for esse o caso, escuta com carinho. Você merece ser cuidada também. Você não é só mãe, não é só esposa, não é só apoio para os outros. Você é uma pessoa e tem todo o direito de pedir ajuda, de dizer basta, de exigir mudança, de fazer as malas, se for preciso, e de escolher ficar se te fizer bem. Mas só se for por amor, e nunca, nunca, por medo. Hoje, eu amo minha filha com mais força do que jamais imaginei. Mas agora, eu também aprendi a me amar. E se um dia ela me perguntar como foi que eu sobrevivi ao primeiro ano da maternidade, eu vou responder. Foi difícil. Teve dor. Teve solidão. Mas teve uma mulher aqui dentro que não deixou de lutar. E aí eu vou abraçá-la bem forte, porque no fim das contas, tudo que eu quero é que ela cresça sabendo que amor não machuca, que amor cuida, protege, repara e liberta. E para ensinar isso, eu preciso viver isso. A partir de agora, é assim que eu escolho viver. E você já se sentiu invisível dentro do próprio relacionamento? Se essa história mexeu com você, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ser lembrado. Amor não é ausência. Amor é presença. Aqui, no Reddit Entre Linhas, a dor pode virar voz. E cada história, um novo começo.